Olá, bom dia. Aqui programa Cidade Aberta. Hoje recebendo aqui o professor Marcos Silveira Pellegrini, que está fazendo muito sucesso com as suas paródias nas aulas de matemática. Bom dia, professor Marcos. É um prazer recebê-lo aqui na TV Princesa. E já vou começar falando. Matemática mesmo? Matemática mesmo. Bom dia, Ney. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre meu trabalho. Marcos, você é professor e comerciante também? Como é que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Isso, atualmente eu trabalho como professor em 2 escolas e também trabalho no comércio. Eu tenho um comércio de som e acessórios automotivos e no turno matutino eu trabalho aqui na Escola Antônio Corrêa de Carvalho e no turno noturno eu trabalho na Escola Estadual Deputado Teodósio Bandeira em Três Pontas. Consigo conciliar bem, apesar de ser bastante sacrificante, mas consigo conciliar bem. Porque o ofício de professor não é fácil, além de tudo, ainda tem os simulados que inventa pra gente, né? Justamente, tem esse detalhe. Complicado. Mas como é que você começou nessa história para ser professor? Você tinha o sonho de ser professor, mexia com música, como é que é isso? Então, a profissão de professor surgiu assim, um pouco até porque minha mãe era professora e digamos assim que é uma excelente professora e eu acho que um pouco de motivação foi por esse lado e sempre trabalhei desde muito novo, desde os 15, 16 anos que eu trabalho com meu pai, que me ensinou a profissão de instalador de som e acessórios automotivos. Mas desde os 15, 16 que eu já trabalhava, então eu sempre pensava em fazer um curso superior e tal, mas confesso que eu ainda tinha dúvida, não sabia qual era o curso que eu queria fazer. Mas aí assim que eu formei no ensino médio, fiz alguns cursos relacionados ao meu trabalho e tal, alguns cursos técnicos. E depois que eu me formei no ensino médio, resolvi, na verdade, eu queria fazer um curso de engenharia. Só que aí a grana não estava dando, falei assim, vou fazer matemática, eu já tinha uma certa facilidade com os números, gostava bastante. Falei assim, vou fazer matemática porque acho que é uma área que eu gosto, acho uma área interessante e vou partir por aí. E tomou gosto? E tomei gosto, assim, eu até demorei um pouco a começar a lecionar, porque durante o curso na faculdade, o curso de licenciatura, como eu já falei, eu já trabalhava na oficina, e daí eu comecei, além da instalação de acessórios, eu abri uma agência de automóveis, então comecei a trabalhar também com compras e vendas de automóveis. E aí, aquela correria do dia a dia, e vende, e instala e tal, e fui deixando para lá. E passaram-se 12 anos, e durante esse tempo, assim, aquilo sempre, até conversando com alguns professores, sempre me falava assim, no Marcos, eu acho que ser professor o professor não está bem valorizado, os alunos não estão contribuindo muito bem, então acho que você não deveria mexer com isso não, mas aquilo sempre me martelando, falei, gente, eu acho que eu tenho que pegar umas aulas, dar umas aulas até para ser, nem que for para ser por desencargo de consciência, para ver se realmente é aquilo que eu quero. Vai que cola, né? Isso, vai que cola. Então, aí daí, passaram-se 12 anos, eu resolvi começar a lecionar. Bom, a tua característica, os vídeos estão aí no Facebook, nas redes sociais, é fazer paródia, né? Qual foi a primeira paródia que você fez? Então, essa história de paródia até, assim, é uma coisa interessante, porque às vezes tem gente que pergunta, Marcos, mas você já era músico e tal, assim, eu nunca fui músico, apesar de gostar muito de música, até porque trabalhando com som automotivo, eu escuto música o dia todo, então, assim, eu conheço bastante música, mas não sou músico. Mas a primeira escola que eu fui trabalhar, tinha uma supervisora que ela gostava muito de música e ela sempre insistia para a gente encaixar a música, falava, vamos tentar encaixar a música para ensinar os alunos, porque na educação infantil ou no ensino fundamental 1 já usa-se muito a música. Aí a partir do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º, ensino médio, não tem o uso da música. Então ela sempre insistia, gente, vamos tentar e tal. Aí pensando por aí eu falei assim, gente, até porque quando eu comecei a lecionar, e como eu já falei, faziam 12 anos que eu tinha formado, quando eu comecei, eu senti que os alunos estavam muito desmotivados. Então eu cheguei na sala e falei, gente, os alunos estão muito desmotivados, a gente precisa fazer alguma coisa diferente aqui para motivar eles. Porque você ensinar para um aluno motivado é completamente diferente.
Você ensinar para quem quer aprender é completamente diferente. Você vai ter, lógico que você vai ter um resultado bem melhor do que você ensinar para quem não quer aprender. Então, daí eu comecei. E já aproveitando a insistência da supervisora e ela sempre falando, gente, vamos, que dá certo, que dá certo, que dá certo. Aí eu comecei. Aí até a história da primeira paródia é uma história engraçada, porque sempre eu tinha aula na sexta-feira e eu chegava na sala de aula, era aula de geometria. Aí eu chegava na sala, os alunos falavam assim, nossa, não acredito, aula de geometria, cara. Aí eu falei, gente, eu tenho que mudar esse quadro, tá? Pessoal muito triste. Tem que chegar na sala, animação, os alunos, oba, aula de geometria. Então tem que ter animação, né? Porque o resultado com certeza vai ser melhor. E eu cheguei em casa e falei, gente, o que eu faço para animar esses alunos? Eles estão muito desanimados, tem que mudar esse quadro. Aí tô lá, quando começa o programa. De quem? Do Silvio Santos. Aí começa a musiquinha do Silvio Santos, né? Vem lá, agora é hora de alegria, vamos sofrer. Falei, opa, achei a música, né? Falei assim, agora eu vou bolar uma música em cima disso. E eu tava trabalhando com cálculo de áreas. Então eu tava ensinando a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo e assim por diante. E eu falei assim, eu preciso bolar uma paródiazinha em cima disso. Aí a primeira frase que veio na mente, eu falei assim, agora é aula de geometria, áreas eu vou calcular. Falei, opa, dá para me encaixar a matéria em cima disso aí. Deixa eu ver como é que fica isso aí no violão. Então, tá com o violão o detalhe que essa eu não consigo fazer no violão. Depois eu posso até fazer uma no violão, mas essa eu não consigo fazer. Mas é o interessante dessa paródia porque a gente ensina a área do quadrado, lado vezes lado. Sim. Então basta multiplicar os lados. A área do retângulo a gente usa falar que é base vezes altura ou comprimento vezes a largura. E a área do triângulo vem base vezes a altura dividido por 2. São as formulazinhas que a gente usa ensinar para os alunos para fazer o cálculo da área. Aí, continuando na paródiazinha, aí beleza. Então, eu continuei, né? Agora é aula de geometria, áreas eu vou calcular. Para calcular a área de um quadrado, basta 2 lados eu multiplicar. Aí, queria aproveitar o lá da música que eu fiz. Falei assim, para calcular a área retangular, base pela altura, vou multiplicar. Opa, tá dando certo. Aí chegou no do triângulo, falei, agora complicou, porque base vezes altura dividido por 2. Falei, como que eu vou rimar isso, né? Aí pensei, falei, é a mesma do retângulo, porém dividido por 2. Aí continuei. Para calcular a área triangular, base pela altura, vou multiplicar. E por 2 vou dividir. Olê, olê, olá. E por 2 vou dividir. Aí quando eu cheguei na sala que eu cantei, aí foi aquela festa. Aí mudaram completamente a visão. E aí toda vez que eu chegava na sexta-feira, colocava o pé na sala e já cantava. E o Marcos vem aí, olê, olê, olá. Aí já mudou completamente a motivação dos alunos, já ficaram empolgados com a aula de geometria. Foi bastante interessante. Interessante. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, que eu quero ouvir, e hoje ainda quero ouvir alguma coisa nesse violão aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal. Programa Cidade Aberta volta em instantes. E os ângulos, retas concorrentes cruzam em um ponto, perpendiculares formam ângulos retos, paralelas nunca vão se cruzar. Já estamos de volta aqui com o programa Cidade Aberta e é exatamente isso que o professor Marcos faz aí, usando o RPM e falando sobre retas e perpendiculares, né? É isso aí. Marcos, inclusive você tem um projeto, você tem uma questão de um karaokê, né? Então, aí como eu comecei a criar essas paródias e como eu já falei que eu não sou músico, mas eu tive a ideia de criar, falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não sei tocar nenhum instrumento, então. Aí eu tive a ideia de fazer um karaokê com as paródias das minhas músicas. Até eu coloquei o nome de Matemática OK. Então eu fiz esse karaokê com a letra de algumas paródias. E inclusive fez muito sucesso nas escolas que eu já utilizei, os alunos gostam bastante. Às vezes a gente faz assim, competições entre meninos e meninas, eles acham bastante interessante, eles gostam bastante.
antes de começar a tocar o violão. Agora, você falou uma coisa interessante, você não é músico. Não sou músico. Interessante que às vezes o pessoal fala assim, você é músico? Não, não sou músico. Porque, como eu já acabei de falar, eu não sabia tocar nenhum instrumento. Aí, através dessas aulas, eu falei assim, opa, já que tá dando certo, vamos investir nisso aí. Aí eu entrei na aula de violão, comecei a tocar violão, que eu queria realmente, falei, gente, eu quero realmente fazer uma aula bacana, uma aula diferenciada, uma aula divertida para os alunos. Eu quero aprender a tocar o violão e entrar na aula com o violão e tocar e todo mundo cantar e todo mundo aprender. Você disse que está dentro de sala de aula apenas há 6 anos, né? E já fazendo essa diferença aí. Você também usa um outro tipo de metodologia ou você usa mais as paródias, as músicas? Assim, o que eu costumo usar mais é a paródia, mas além das paródias eu faço muitos jogos, eu sempre estou tentando fazer uma aula diferenciada. Assim, é lógico que nem sempre dá para a gente fazer toda a aula, a gente fazer uma coisa diferenciada, mas na medida do possível tento conciliar muito com a vivência dos alunos. Tento encaixar aquilo que eles estão aprendendo em exemplos que eles possam utilizar no dia a dia. Eu acho isso muito importante também. Você se formou, ficou aí 10, 12 anos parado para depois voltar. Como é que foi o seu primeiro dia de aula? Você sentiu aquela dificuldade que todo professor, aí estou me jogando no meio, também sente? É interessante isso do primeiro dia de aula, igual o pessoal costuma falar, né? Que a primeira vez a gente nunca esquece. Mas foi muito engraçado porque na minha cidade, assim, até porque eu nunca fui professor, então o pessoal não me conhecia como professor, sempre conhecia do comércio. Eu lembro que no primeiro dia, assim, chegando na escola, subindo degrau por degrau, subi um degrau e falava assim, gente, acho que eu não vou mexer com isso não. Aí subia outro, acho que eu vou embora. E chegando, dei de cara com o diretor. E o diretor, um amigo meu, o Cláudio, eu lembro certinho, ele me perguntou, falou, Marcos, não sabia que você era professor. Eu falei, Cláudio, eu também não sabia, não vou ficar sabendo agora. Aí ele já olhou meio assim, levou na brincadeira, falei, mas vamos lá. E eu lembro que eu entrei na sala de aula e assim, a primeira vez tudo é muito difícil. Eu entrei na sala de aula, na hora que eu entrei na sala, os alunos pararam, olharam para mim. Falei, gente, o que eu falo? Não sabia nem o que eu falava, estava totalmente perdido. Mas aí no desenrolar, e eu achei assim, muito interessante, pelo seguinte, como eu já tinha outra profissão, então eu estava ali meio que para fazer um teste. Falei, eu vou pegar umas aulas, se eu não gostar, eu volto para a profissão que eu já estou e pronto. Então eu estava meio assim, meio por desencargo de consciência. E eu lembro que teve um profissional que a gente pede conselho, né, para outros profissionais, como que você acha que eu chego e tal, porque eu estou começando agora. Eu lembro que teve um profissional que chegou a falar para mim, falou, seguinte, essas salas são salas terríveis, então o conselho que eu vou te dar é o seguinte, você entra com a cara bem ruim e sai com a cara bem pior. Então, assim, as primeiras aulas que eu fui dar, eu até falo, o pessoal acha engraçado, mas tava assim, o aluno olhava para o lado, por que você está olhando para o lado? O aluno piscava, por que você está piscando? Então, tava assim, sistema rigoroso. Só que aquilo foi... Eu falei, gente, eu não sou assim. Eu tô tendo que entrar na sala, vestir uma máscara, eu não sou assim. Eu costumo trabalhar no comércio, a gente tem que ser simpático com as pessoas. Então, eu quero entrar na sala de aula, os alunos estão ali contentes porque eu estou ali, e eu dar uma aula descontraída, então eu preciso reverter esse quadro. Então, eu acho que aconteceu tudo de maneira muito, assim, espontânea, e aconteceu, foi acontecendo isso de eu usar as paródias e tal, e foi aí que eu tomei gosto. Talvez, se não tivesse sido isso, talvez eu já tinha largado mão da profissão de professor. Essa questão das paródias, você cria antecipadamente, faz na hora, você fica em casa remoendo, porque a do Silvio Santos eu sei que você pensou, as outras, como é que foi? Então, às vezes acontece, por exemplo, eu dou uma aula, chega no outro dia, eu chego em casa, aquilo ali, fico, gente, eu dei uma aula sobre isso, tal, e às vezes, como eu já falei, eu trabalho no comércio, às vezes eu escuto uma música, eu consigo relacionar, eu consigo bolar uma paródia em cima disso, e às vezes acontece no improviso. Às vezes, durante a sala de aula ali, às vezes acontece no improviso, eu estou ensinando uma matéria, às vezes uma frase, ou às vezes vem ali a inspiração na hora, gente, aqui vamos cantar uma paródiazinha aqui para ajudar a memorizar isso. E às vezes surge ali no improviso. Inclusive, assim, surge muita coisa no improviso, além das paródias, até a intenção, eu acho que o objetivo inicial é se procurar atrair a atenção do aluno.
Se você conseguir fazer isso, com certeza vai conseguir ensinar. Então, pensando nisso, aconteceu uma história engraçada, porque eu estava ensinando e tinha um pessoal, os alunos lá, geralmente os alunos do fundão, né, que tem menos interesse, e eles estavam falando sobre Barretos, e eu notei que eles gostavam muito desse lado de cowboy, de festa de peão e tal, e eu tentando atrair a atenção deles, e nada, eles não estavam tendo interesse no que eu estava ensinando. Aí eu fiz a seguinte brincadeira com eles, cheguei e falei, ó, tô vendo que vocês estão gostando e tal, como eu já falei, já tive várias profissões, eu brinco muito com eles falando sobre isso, e uma das profissões que eu já tive foi locutor de rodeio. Eles, que locutor de rodeio, professor? Já fui locutor de rodeio. E aí, ainda brinquei com eles, locutor famoso, já gravei CD e tal, não sei se vocês já viram falar do Marco Brasil, você não vai me falar que eu sei o Marco Brasil, sou, só que aí minha voz foi acabando e tal, eu resolvi virar professor, fiz a brincadeira com eles. Aí aquilo eu já vi que eu atraí a atenção deles. Aí, aluno não deixa quieto, já falou assim, então você vai ter que provar que você é o Marco Brasil, você vai ter que fazer uma rima aí, vai ter que falar um verso. Falei, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer o exercício, agora eu vou desafiar vocês. Vocês vão fazer o exercício, assim que vocês terminarem o exercício, eu vou mandar um verso de rodeio. Aí foi aí que eu comecei a brincadeira de dar aula imitando locutor de rodeio, que eles acharam bacana demais também. E o que aconteceu? Rapidinho, eles terminaram o exercício, então vai, manda o versinho aí. Falei, caramba, agora eu vou ter que mandar. Agora não tem jeito, né? Eu fui desafiar eles, agora eu vou ter que mandar. Aí eu, assim, recordando mais ou menos o versinho, eu fiz um versinho mais ou menos assim. Rodeio eu não sei narrar, mas matemática eu sei ensinar. Mas antes de começar, uma história eu vou contar. Certa noite eu tive um sonho de arrepiar. Sonhei que estava em uma sala e que os melhores alunos também estavam lá. Aí foi aquela festa, né? Aí já serviu para mim ver outro detalhe, que eu costumo falar o seguinte, aluno gosta muito de elogio. Então, na hora que eu falei assim, os melhores alunos estavam lá, foi aquela festa. Falei, opa, consegui atingir eles. O caminho é esse. O caminho é esse. E só que eu falei assim, gente, eu não posso ficar na brincadeira. Eu tô aqui para ensinar, não tô aqui para brincar. Falei, agora que eu consegui o mais difícil, que foi atrair a atenção deles, agora eu vou ensinar o que eu tenho que ensinar. E eu estava ensinando matemática financeira. E na matemática financeira eu estava ensinando juros simples. No juros simples, tem uma formulazinha que a gente trabalha, que a gente fala que o juro é igual a CIT sobre 100. O que significa isso? C, capital, I vezes a taxa e o T é o tempo. Então, capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. E outra formulazinha que a gente trabalha é o montante. O montante é o capital mais o juro. Aí eu falei assim, eu preciso agora encaixar isso aí. Então, espera um pouquinho, deixa eu ir para mais um intervalo, você vai me mostrar o resultado disso aí no próximo bloco. O programa Cidade Aberta volta já já. O programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marcos Silveira Pellegrini. Marcos, agora há pouco, no bloco anterior, você estava falando sobre a locução de rodeio e sobre a matemática financeira. Como é que ficou, afinal, essa narração de rodeio? Então, aí, conforme eu estava falando, eu precisava não só aproveitar aquele tempo para brincar, eu precisava ensinar, até conseguir atrair a atenção dos alunos. Mas aí eu trabalhando a matemática financeira, fiz a locução, elogiei a sala, gostaram bastante. Aí continuei a seguinte frase, continuei assim, chega de tanto blá blá blá, vou falar para a sala inteira. Porque agora vou ensinar a matemática financeira. Vou ensinar uma fórmula para todo mundo, que o montante é igual ao capital mais os juros. Vou ensinar outra fórmula também, que o juro é igual a CIT sobre 100. Então, consegui passar meu recado, matei, e dali para frente fui sempre que possível tentando encaixar nessa brincadeira da locução também, além das paródias, e ensinando de uma forma divertida. Esse tipo de motivação é muito importante, especialmente para a realidade, eu sou suspeito de falar que também sou professor, que a gente encontra dentro da sala de aula. Mas hoje em dia o nosso maior problema, você deve vivenciar isso também, é o bendito celular, né? E o que é pior, eles querem ouvir funk. Nessa área você fez alguma coisa também? Então, um dos motivos que
que eu comecei a criar paródias em cima do funk foi isso. Porque a gente nota que a concorrência acaba sendo desleal. Porque o professor, ensinando uma disciplina ali, tentando atrair a atenção dos alunos, e tendo como concorrente o celular, que tem ali a música, o funk, que eles gostam muito, os jogos. Então, por mais que o professor fique fiscalizando, que peça e tal, é muito difícil a gente controlar isso. Então, pensando nisso, eu falei, vou ter que começar a fazer umas paródias usando funk. Aí, daí, eu comecei a bolar algumas paródias usando funk, que realmente é o que eles mais gostam. Mas, além do funk, eu procuro ensinar a matéria fazendo algumas paródias também com outros ritmos, que eles também gostam bastante. Eu não preciso nem perguntar da aceitação, porque se é funk eles gostam, isso é uma coisa clara. Mas eu fiquei sabendo que você tinha um projeto tipo itinerante também, você visitava escolas mostrando um pouco dessa arte, como é que é isso? Então, o ano passado eu estava até fazendo um trabalho assim bem bacana e estava gostando bastante, porque o ano passado eu tinha um dia da semana que era folga, não tinha que ir para a escola. E eu tirei esse dia da semana para estar indo nas escolas. Eu fiz uma paródiazinha sobre a tabuada e eu ia nas escolas e, assim, treinar a tabuada com os alunos. Não ensinar, porque através da música a gente não ensina a tabuada, mas a gente consegue ajudar na memorização da tabuada. Aí eu comecei a ir nas escolas e era aquela festa, porque aí eu já aproveitava e era muito prazeroso, porque aí eu comprava pirulito para as crianças e fazia brincadeiras e cantava essa parodiazinha da tabuada, a criançada gostava demais e teve uma repercussão bem positiva a respeito disso. Inclusive as diretoras gostaram bastante, elogiavam, e uma ficava sabendo, me convidava para ir na escola e fazer esse trabalho. Só que aí, esse ano eu não estou fazendo, porque esse ano eu não tenho nenhuma folga no dia. Então, aumentou o número de aulas. Aumentou o número de aulas e não está sobrando tempo, mas pretendo, na medida do possível, pretendo continuar com esse, vamos dizer assim, um projeto, e achei bem bacana, porque os alunos estão gostando, estavam gostando demais. E como é que é a aceitação entre os colegas de cadeira e também entre a direção? Eu sou suspeito por falar que na nossa escola eu vejo que o Milton lá gosta, a turma incentiva, mas como é que é a aceitação entre os colegas? Então, eu fico muito satisfeito porque, assim, sempre estou recebendo elogios e eu acho que, de uma certa maneira, serve um pouco de inspiração e de motivação também para os outros profissionais, porque, conforme eu falei, por exemplo, eu tive a iniciativa de usar a música, mas não necessariamente tem que ser a música. Os profissionais, ultimamente, a gente sabe que não todos, mas uma grande parte anda muito desmotivados por vários motivos, que eu não vou entrar em detalhe. Mas, assim, quando vê um professor tentar fazer uma coisa diferente e ver ali o carinho dos alunos, ver o retorno e ver o professor sendo elogiado, aquilo ali eu acho que contagia, e os outros profissionais também começam a fazer aulas diferenciadas pensando por aí. Esse ano, Antônio Correia, tá bom, você canta, eu danço, o povo... tem que... Tá uma festa. Tá uma festa. Ô, Marcos, para encerrar, me mostra como é que é essa questão no violão, da tabuada que você chegou a comentar. Então, assim, uma parodiazinha bem simplesinha, até porque eu sei poucos acordes, mas a criançada curtiu bem. Mais ou menos assim. Vem agora, criançada, aprender a tabuada. Vai cantando e também multiplicando. Começaremos pelo 2, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 2 é igual a 4. E assim por diante, a gente vai cantando e divertindo. E divertindo. Isso. Perfeito. Marcos, eu queria te agradecer muito ter atendido a TV Princesa, mostrar um pouco pra gente. Eu já vou sugerir, começa a fazer um canal no YouTube que você vai longe, hein? Então, inclusive, meus alunos já comentaram isso e vou ver se eu consigo fazer esse canal, assim, para procurar contribuir tanto com os alunos que querem aprender e também com profissionais também que querem tirar como exemplo. Às vezes vê um vídeo bacana, às vezes não só na matemática, mas eu gostei da ideia, vou fazer em outra disciplina. Então, com certeza,
vou ver se eu consigo fazer esse canal o mais rápido possível. Mas quero te agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. E muito obrigado mesmo. Então é isso. O programa Cidade Aberta volta na próxima quarta-feira. Bom dia.